Boa noite, estamos ao vivo para a nossa live de hoje com a minha colega e amiga Fernanda da Rosa Necker. A nossa live de hoje que tem como tema isolamento versus violência, o aumento da violência doméstica na quarentena. Vamos esperar alguns instantes até que todos vão entrando, vão se conectando juntamente conosco para nós começarmos o nosso bate-papo. Vai ser uma live muito legal, assim, porque é um tema bem importante, né, Sara? É uma causa para a gente apoiar, né? Independente se é homem ou se é mulher, se é criança, se é adulto. É um olhar amoroso para quem está numa situação de vulnerabilidade, né? Então, o nosso objetivo hoje é trazer um pouco de consciência, um pouco de amorosidade e acolhimento. Então, a gente conta aqui com o apoio de vocês. E quem puder ir compartilhando e chamando mais gente, participando, para nós vai ser uma alegria muito grande. Com certeza. Vocês já estão convidados, né, pela Fernanda e por mim, a compartilharem essa live, a comentarem, a interagirem juntamente conosco, né? Porque a gente está aqui entre amigos para conversar esse assunto que é delicado, porém é muito importante, que é o enfrentamento da violência doméstica, especialmente nesse período delicado de pandemia em que nós estamos atravessando. E quanto mais a gente olhar para isso, mais força, né, Sara? Porque juntos somos mais fortes. Não é um sexo contra o outro, mas sim um apoiando o outro, né? Essa amorosidade de olhar para quem precisa ser olhado. Com certeza. Se alguém pudesse dar um oi, dizendo se tá bom o volume, se estão vendo direitinho a gente, né, Sara? Pra gente poder... Coloquei para nós nos comentários para a gente ter a noção de como está a imagem, como está o áudio. E nós estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia maravilhosa, né, que tudo mudou, então a gente também precisou se adaptar a essa nova realidade. Então, nós estamos fazendo tudo isso com muita amorosidade, sem dominar muito essas informáticas, essas coisas, mas o importante é o movimento. É verdade. Somos mais fortes, não é um sexo contra o outro, mas sim. Vamos lá, então. Eu vou começar me apresentando para vocês. Meu nome é Sara Morandi, eu sou advogada, sou presidente da Ação da Mulher Trabalhista, a AMT aqui de Erechim. A Ação da Mulher Trabalhista, ela é um órgão do PDT, a qual eu tenho honra de ser a presidente desde o ano passado. E ela foi criada em 3 de junho de 1981, e ela visa a valorização na defesa dos direitos das mulheres. E esse momento é muito oportuno para nós estarmos trazendo esse tema, um tema muito importante nesse período que a gente está vivendo. E a AMT não poderia ficar de fora, né? E eu já convido, se tiver alguma companheira aqui de Erechim ou da região, que seja presidente de outras regiões, já deixa aqui nos comentários, né, o seu oi, de onde que vocês estão, porque com certeza vai ser muito produtivo essa nossa live e vocês são muito bem-vindas hoje aqui conosco. Eu vou passar para minha amiga Fernanda também, para ela fazer a apresentação, ela que também é advogada e terapeuta, para ela comentar um pouquinho sobre ela e aí a gente começar o nosso bate-papo. Então, meus queridos e minhas queridas, né? Eu sou advogada, sou terapeuta e tenho esse olhar amoroso, né, para essa causa. E me senti muito honrada com o convite da Sara, né? E eu espero ser uma contribuição. Então, porque quando a gente trabalha as questões olhando para elas, né, e não escondendo mais debaixo do tapete, mas olhando para elas realmente,
você pode estar buscando esse auxílio. E hoje o objetivo disso é realmente olhar com amorosidade para essas questões. Aparecendo o áudio do celular, Sara. Eu já cortei agora. Tá. Eu acho que tu pode começar a passar o... Tem tantas coisas que nós queremos falar, mas hoje vai ser só um apanhado, assim, pra gente depois fazer outras lives, né, pra estar entrando mais nos tópicos específicos. Isso. E vocês nos desculpem, né, porque como a Fê falou, essa tecnologia, né, muitas vezes nos pega de surpresa, mas aos poucos a gente vai se adaptando e vai se acostumando. Tentei ver os comentários aqui no celular, mas não deu muito certo. Então, se a Fê puder acompanhar daí os comentários para mim, eu não tô conseguindo tirar o áudio ali da live. E aí fica o áudio, aí para não ficar o áudio duplo, então eu acabei fechando ali para não ter contratempos aqui na nossa live. Eu vou compartilhar a tela, então, para trazer os dados para vocês de violência doméstica. Só um pouquinho. Não deu aqui os meus... Eu vou tentar acessar aqui, mas por enquanto não abriu o slide que eu queria. Mas o João dos Santos está dando boa noite, tá, Sara? Está dando boa noite. A Daniela também está dando boa noite. Boa noite. Tem um super fã que eu não consigo ler o nome, a Iberecim também está dando boa noite, né? Então a gente se sente muito feliz com aqueles que estão e com aqueles que vão chegar depois, vão ver depois, né? Porque às vezes esse horário o pessoal está chegando do trabalho, né? Não consegue ver na hora. Mas o importante é que assistam, porque podem ter certeza que nós estamos fazendo com muita amorosidade. Verdade. Agora vai abrir aqui, ó. Agora. Então, segundo um relatório da ONU publicado no final do ano passado, cerca de 17,8% das mulheres de todo o planeta sofreram violência física ou sexual por parte de seus companheiros. Isso equivale a uma a cada 3 mulheres. E no Brasil, 80% dos casos de violência doméstica parte de parceiros ou ex-parceiros dessas mulheres. E no mês da mulher, agora, entre o 1º a 25 de março, houve um aumento de 18% em relação ao ano passado de registro de denúncias no Disque 100 e 180. Só em 2019, a cada 7 horas, uma mulher era morta pelo fato de ser mulher. E 88% dos feminicídios foram praticados por companheiros e ex-companheiros dessas mulheres. Aqui no Rio Grande do Sul, no comparativo do primeiro trimestre de 2019 e do primeiro trimestre de 2020, houve um aumento de 42% de estupro, 92% de feminicídio tentado, 85% de lesão corporal e 104% de ameaça. Isso devido à nova pandemia do coronavírus. Então, esses números, vejam vocês que eles são alarmantes. O Brasil ocupa o 5º lugar no quesito de violência doméstica no ranking mundial. E agora, nessa pandemia, esses estágios, esses índices
eles têm aumentado em disparada, porque as mulheres, elas encontram-se isoladas em casa, e muitas vezes esse fica em casa, que é o isolamento que o mundo está exigindo de nós, que nós temos que nos cuidar e nos resguardar e cuidar da nossa família, muitas vezes nós temos que ter a consciência de que na realidade das mulheres brasileiras, esse fica em casa soa, fica em casa com o seu agressor. E isso é muito triste, porque o direito de você ficar protegida no seu lar, ele é um direito básico e ele tem que ser garantido. Só que, no entanto, ele tem sido privilégio para poucas mulheres. Apesar das mulheres serem a maioria da população brasileira e chefiarem mais de 28,9 milhões de famílias, elas ainda sofrem abuso e violência doméstica no seu próprio lar. Então é muito triste essa situação. E por isso que hoje nós estamos aqui, porque se você não sofreu violência, provavelmente você conheceu ou conhece alguém que sofre ou sofreu violência, e é preciso nós entendermos esse mecanismo e os instrumentos que nós temos hoje para, a partir daí, nós começarmos a entender, incentivar as mulheres a denunciar e também ajudar a divulgar, né, pelos meios cabíveis, ajudar no enfrentamento, né, como sociedade, como mulheres que somos, a divulgar o enfrentamento, né, a divulgar esses mecanismos de denúncia de violência doméstica. Porque o que ocorre, né, Sara? Os índices que tu mostrou ali são alarmantes, né? E eles podem ser até maiores do que estão ali. Porque no momento que tu tá isolada em casa, tu se torna um prato cheio para o agressor, né? Porque aí tu já tá impedida de sair de casa. Claro que a gente sabe que esse é um momento que a gente precisa se resguardar em função da pandemia. Só que aí o que acontece? Tem esse vírus, né, que nem foi colocado ali, que o vírus da violência doméstica, onde a mulher fica totalmente desprotegida. E às vezes, Sara, tu sabe que algumas mulheres não têm nem consciência que aquilo que ela está passando é uma agressão. Porque às vezes ela pensa até que ela que está causando essa agressão. Por quê? O agressor, ele consegue entrar como se fosse um vírus mesmo. Sabe quando entra um vírus no computador? Ele entra na mente. Ele entra na mente. E quando ele entra na mente, ele consegue colocar na cabeça da vítima que ela que está dando a causa para a agressão. E se ela não tivesse agido daquela forma, ele não teria agredido ela. Então, além dela apanhar, ela ainda fica com aquilo na cabeça. Fui eu que dei a causa, né? Que é um absurdo, mas o agressor tem ele é tão manipulador, cara, que ele consegue entrar dentro da mente. E aí a pessoa que está fragilizada, ela não tem clareza. E como ela não tem a coragem de contar para ninguém, aí ela acaba sendo dominada por essa situação. Com certeza. E eu atendo inúmeros casos, atendo nesse sentido. E as mulheres que vêm até mim, elas vêm totalmente com baixa autoestima. Aí eu encaminho para tratamento de acolhimento, tratamento psicológico, dou toda a orientação jurídica. Mas assim, eles tentam fazer, digamos, manipular elas de tal forma de que elas vêm achando que elas que são as erradas, elas que são as culpadas. Muitas, a gente vê, né, que muito se comenta, e apanha porque gosta. Mas não é bem assim, porque muitas delas estão naquele ciclo, né, aquele ciclo de violência, e elas não conseguem sair. Muitas vezes por medo, o medo de morrer,
por sofrer ameaças desse agressor, muitas vezes por dependência econômica, muitas vezes eles isolam elas de familiares, de amigos, então elas se sentem sozinhas e o agressor é a única pessoa, né, de confiança que se coloca para elas, e é bem complicado mesmo. Então a gente faz todo um trabalho com elas de acompanhamento, de orientação, e elas vêm praticamente debilitadas, né, emocionalmente, porque eles colocam elas como se elas fossem as culpadas, como se elas fossem loucas. Muitas vezes elas saem com a roupa do corpo e aí tem que pleitear judicialmente os seus direitos, né, que a gente sabe que constitucionalmente, dependendo do regime de bens, se tu tá casado no regime de comunhão universal, é 50-50, comunica metade dos bens. Mas essas mulheres, né, por correrem risco de morte, elas saem com a roupa do corpo. E aí depois elas vão brigar na justiça e elas vão brigar por pensão, enfim. Mas é uma situação bem delicada, porque a gente que acompanha, né, que está nessa linha de frente, vê que a situação ela que se coloca é bem complicada e muitas vezes o poder público não dá essa resposta imediata de que elas precisam. Sara, tem o Elisandro dando boa noite, o Diego dando boa noite, parabéns pela live, pela escolha do programa. E sabe que essa violência tem a violência física e a violência psicológica, né? Muitas vezes ela começa com a psicológica e depois ela vai para a física. Mas dentro da psicológica que eles vão manipulando, né? Eles fazem que essa dor seja silenciosa. Porque às vezes é um olhar que começa a te dominar, né? Aí depois às vezes começa com gritos, às vezes com um puxão de cabelo, com um empurrão, que parece que é só uma coisinha, é só aquilo, depois ele vem e pede desculpa, né? Mas a violência começou. Então, um dos tipos de violência da psicológica que também faz parte, porque por mais que ela não apareça, ela causa um dano grande também na pessoa. Então, tem o controle e a manipulação, sabe? Aquela manipulação, aquele controle excessivo, que a pessoa te trata como uma criança, que tu não pode ir em lugar nenhum, tu precisa dizer se atravessou a rua, se não atravessou, e ele diz assim, eu faço isso porque eu te amo, né? Só que o que eu te amo é o controle. Você perde a tua identidade, você não pode fazer mais nada sem pedir para a pessoa. E não é uma questão assim, então eu não posso dizer para a pessoa onde eu vou. Não, é diferente. É o controle, é o excesso, né? E o isolamento que ela começa a te afastar dos amigos, te afastar dos parentes, né? E você fica assim, é porque ele me ama, né? Aí ele começa a colocar defeito em todas as pessoas e você vai ficando sozinha. Porque quanto mais sozinha você fica, mais fácil de manipular. Os ciúmes patológicos também, sabe, Sara? Que também é uma forma de manipulação, que daí controla o jeito que tu se veste, com quem tu fala e o que tu faz. E aí fica botando na tua cabeça que brigou contigo porque tu deu causa de ciúmes quando você não fez nada, né? Mas aquilo é tão doentio que ele fica te manipulando. Os xingamentos, Sara, quando começa a colocar a pessoa pior do que um tapetinho, aquele tapetinho que a gente esfrega os pés, né? É tanto xingamento que a pessoa começa a achar que ela não vale nada, que ela não serve. Então ele vai entrando ali dessa forma e vai fazendo a pessoa ficar menor, com medo. E aí, às vezes, começa a quebrar as coisas. Ele não te bate, mas ele quebra as coisas. Ele quebra te dizendo assim, olha, o que vai acontecer contigo se tu me desobedecer? Porque tu é minha, tu é minha posse. Por que você colocou ali nos dados de estupro, dessa violência? Porque a mulher, de alguma forma, é considerada como uma posse, né? Eu faço o que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero.
Então, ela fica vulnerável. E quanto mais ele vai entrando na cabeça, intimidando ela, que às vezes ele faz chantagens, ameaças, né? E tu pensa, será que isso é violência doméstica? É violência doméstica, né? Então, e faz aquela indiferença também, assim, eu não falo contigo, eu não deixo de assistir TV, eu não deixo de sair te tratando como se tu não tivesse capacidade mental de gerir a tua vida. E isso vai levando até que começa a violência física. Mas não difere a violência física da violência psicológica. E quando o agressor entra na cabeça como um vírus, ele não deixa você ter essa clareza, porque você é a culpada. É a culpada. Eu tive um caso, Sara, de uma pessoa que o agressor, ele manipulou tanto a cabeça dela que ela achou que ela era errada da situação. E aí ela teve que sair de casa porque ela começou a perceber que com os olhares, com o que ele fazia, ela começou a sentir medo de morrer, né? E aí ela saiu de casa assustada porque ela falava do Sarente, Sara, mas ele era um rapaz querido, educado, sabe? Na frente dos outros ele tratava ela super bem. Em casa, com 4 paredes, ele tratava ela, era uma mudança totalmente de comportamento. E quando ela falava para os outros, ela não conseguia provar, porque ela não tinha nenhum machucado, sabe, Sara? Nada de machucado. E aí ele sabia que ela era a louca, né? Até que ela conseguiu força para buscar um apoio, né? De um grupo de pessoas que a gente tem aqui em Caxias, não sei como é que é aí em Erechim, se tu pode me trazer depois a clareza, um grupo aqui em Caxias onde ela foi acolhida, e daí tem psicóloga, assistente social, né, que acolheram ela e que ela está fazendo um tratamento, porque o jurídico não tem como andar sozinho, ele precisa desse apoio psicológico. Porque sem uma coisa, a outra não vai, porque ela está desmontada e ela precisa desse apoio. Antes de tu falar, só deixa eu te dizer que o Justo, Erechim Justo, está escrito aqui, ele diz que geralmente até os familiares acham que a mulher mereceu apanhar porque alguma coisa deve ter feito para provocar. Né? É pura covardia, ele diz. A Celina X deu boa noite, a Aline Souza deu boa noite e a Maria Rodrigues deu boa noite também. Boa noite. Pode fazer um comentário? Como é aí no Tim? Sim. Não, e como tu colocou, né? Com certeza, eles colocam as mulheres como se elas fossem culpadas. E muitos acham a desculpa, né, do consumo do álcool, porque agora na pandemia, segundo quem estuda esses casos, em situações de crise econômica, de desemprego, a violência tende a aumentar pelo consumo de álcool. Então, a gravidade e a frequência dessa violência doméstica ela aumenta. Mas não que o álcool seja o culpado. Ele é apenas um fator que desencadeia, porque nada justifica uma agressão física, né? De que forma seja essa agressão. Porque nada me dá o direito de eu invadir a tua privacidade, né? De eu acabar te batendo, porque isso não é aceitável, né? Em nível nenhum, nível social nenhum, isso é inaceitável e é punível. Só que muitas vezes esse agressor colocam essas mulheres desse jeito e aí vem aquela história, né? Aquele ciclo que a gente tem da violência, né? Que eles vão acumulando, né? Vai começando as discussões, vai acumulando, vem a agressão e depois vem a lua de mel que chamam, que é o pedido de desculpa. Não, eu nunca mais vou fazer isso, eu prometo que eu vou mudar. E aquela mulher acaba confiando, muitas vezes, né, por não ter outro local
para ir, por não ter familiares próximos, por ficar isolada ou por gostar muito desse agressor, acaba perdoando. E quando a gente tem conhecimento, né, desde quando elas vêm me procurar, enfim, acaba se repetindo o mesmo histórico da agressão, mas elas acabam acreditando na mudança desse agressor, né? E infelizmente eles pegam essa parte fraca dela e eles vão manipulando, como tu mesmo colocou. Aqui em Erechim, Fernanda, a gente tem o CRAS, que é dos bairros, né, o CREAS, em que elas podem buscar ajuda, e nós temos uma casa de abrigo, que é chamada Casa Cidadã, porque veio uma verba do governo federal, foi construída a casa, e agora o município está em licitação para colocar toda a infraestrutura, né? Serviços de vigilância, psicóloga, assistente, enfim, a parte de equipamentos dessa casa. Então, está em processo, né, de licitação, porque essa parte daí ficou para o município. O governo federal liberou apenas a verba para a construção da casa. Então, hoje elas têm essa casa do abrigo cidadão, né, que seria, e elas são acolhidas ali. Mas é bem interessante, como tu colocou aí na tua cidade, né, de que o fato do agressor não saber onde que essa vítima fica. E isso é o ideal. Até, né, para ele não querer ir até o local ou começar a ameaçá-la novamente. Então, isso mesmo que é o ideal, que eu também concordo. Que tem uma casa, aqui em Erechim a gente sabe onde fica essa casa, esse abrigo. Então, ele não fica, digamos, privativo. Então, se a mulher ser acolhida lá, que o agressor saber, ele pode estar se deslocando até aquele local. Assim, se o agressor não sabe, a mulher fica, né, acolhida, tem todo o acompanhamento, e quando sair, ela consegue retomar a vida dela tranquilamente, né? Aqui tem um trabalho bem bacana que não sabem onde ficam, e as mulheres que são acolhidas na casa também não falam, sabe? Elas mantêm sigiloso e elas podem, inclusive, estar levando os filhos junto enquanto eles retiram o agressor da casa, enquanto faz a medida protetiva, né? Porque a gente sabe que em alguns casos tem a questão do feminicídio, né? Então tem casos que você precisa retirar a pessoa mesmo e colocar ela em outro, porque essa questão, também eu vou te falar a realidade aqui de Caxias, né? De Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Nós temos tantas mulheres que são de classes mais desfavorecidas, como de classes que são mais favorecidas. Então, a violência doméstica independe da classe social, independe da beleza da pessoa, do perfil, independe disso. Ela não tem uma característica, é porque ela não é tão bonita, é porque ela é mais bonita, não tem. A gente percebe que está em todo local, independente de idade, de profissão, de padrão. Então, e a gente percebe também, assim, que às vezes umas que são de uma classe um pouco mais favorecida, elas têm vergonha de relatar. Quando é alguma marca, não uma coisa que não dê para elas esconder, mas às vezes eles fazem algo assim que... Aí eles passam uma maquiagem aí elas passam uma maquiagem, botam um óculos, ou eles batem onde não aparece, né? Para que elas não contem. Então elas ficam com medo. E aí, nem alguém falou ali, que agora eu não lembro o nome, disse assim, ainda algumas pessoas acham assim, tu apanhou porque você mereceu, ou fez algo que tirou ele do controle, porque no normal ele não é assim. Então, a pessoa fica paralisada. O medo, Sara, olhando para o lado mais terapêutico, o medo paralisa a pessoa. Então, ela tem medo, porque ela sabe que se ela continuar agindo do jeito que ela está, ela mais ou menos prevê o que o agressor vai fazer. Ela tem medo de fazer um passo diferente e não
saber o que ele vai fazer, porque o agressor já mostra o sinal para ela. É assim que eu vou agir, é assim que eu vou agir. Aí ela tem medo. Ela está dentro de uma gaiola que a porta não está chaveada, mas ela não tem força para abrir. E não porque ela seja covarde, porque ela gosta de estar apanhando, não. Isso é uma causa como se fosse uma doença, sabe? Mental e emocional, onde a pessoa precisa do apoio para conseguir sair daquela situação. Sozinha, Sara, é um pouco difícil, é desafiador. Deixa eu só ler para ti aqui, Sara, o pessoal ali da página, que estão se manifestando. A Valdir Sandra disse: bela iniciativa, Sara, parabéns. É bem assim, às vezes, por medo, deram boa noite. A Caroline deu boa noite, né? Então, boa assim, noite, Caroline. Tudo isso é para olhar com amorosidade. Às vezes a gente diz assim, briga de marido e mulher, que é um dito popular, ninguém mete a colher. Mas se você não meter a colher, às vezes você está morando, que nem eu moro em apartamento. Se eu começar a ver que tem barulho lá embaixo, que tem grito, como que eu vou me silenciar? Né? Então, eu posso fazer uma denúncia da minha casa, anônima, né? Porque eu vou estar ajudando alguém. Com certeza. É uma pessoa desconhecida, mas pode ter alguém conhecido também. Esse gesto que eu estou tendo, alguém pode ter um gesto comigo ou com uma outra pessoa, entende? Então é um movimento de amor. Não é um movimento de vou estar metendo a colher, vou estar interferindo na vida dos outros. Não é isso. É trazendo amorosidade, né? Trazendo uma questão de um olhar amoroso e justiça, né, Sara? Justiça. Verdade. E que nem tu falou, parece que tem uma naturalização dessa violência, né? Parece que muitas vezes fica invisível para nós. Tá acontecendo ali na casa do vizinho, eu não vou me meter, eu vou ficar aqui no meu cantinho, que tá bom, mas não, né? E justamente por isso que a gente tem que começar a trazer esses debates, né? Na sociedade, com as pessoas que a gente conhece, e realmente tem que denunciar que é um crime. Muitas mulheres, né, têm suas vidas, a sua juventude ceifada, acabam sendo agredidas e mortas por esses agressores, por coisas banais, fúteis, né? Por às vezes não aceitarem uma separação, por um ciúme obsessivo, como tu falou. E essas mulheres estão tão debilitadas, né, emocionalmente, muitas vezes fisicamente também, que elas não têm força por elas. Então, se você vê algo acontecendo de violência, denuncie. A gente depois vai apresentar os canais aqui, mas denuncie, porque a tua denúncia, você pode estar salvando uma vida. Eu vou passar para vocês agora um documentário e eu quero que vocês assistam esse documentário juntamente conosco, que vai retratar um pouquinho do que a gente está falando aqui. Eu peço para vocês que acompanhem juntamente conosco. É um documentário bem emocionante porque traz a realidade. É a realidade do que acontece.
esse documentário, ele retrata bem tudo que está colocando aqui. Ele retrata bem episódios de violência. E essas violências físicas, ela é a mais visível. No entanto, a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 26 de setembro de 2006, ela trouxe 5 formas de violência. E essa lei, 11.340, ela foi chamada de Lei Maria da Penha porque Maria da Penha Maia Fernandes, uma biofarmacêutica cearense, teve 2 tentativas de homicídio por parte do seu marido. E ela lutou por 20 anos para fazer justiça no seu caso. Então, essa lei foi elaborada, foi escrita por mulheres para mulheres, e foi em homenagem a ela que se tornou um símbolo no Brasil que luta contra a violência doméstica. E essa lei, ela foi reconhecida pela ONU como a 3ª melhor lei do mundo. Ela só fica atrás do Chile e da Espanha, porque além de ela tipificar e definir o que é violência doméstica, ela traz políticas públicas, criação das DEANs, que são as Delegacias Especializadas das Mulheres, entre outras medidas, como prisão em flagrante do agressor, concessão pelo juiz das medidas protetivas, de suspensão de porte de arma, de distanciamento do lar, entre outras medidas. Então, essa lei traz mais 4 espécies, além da violência física, que é a violência psicológica, como bem a Fernanda colocou, a violência sexual, a violência moral e a violência patrimonial. E essa violência física, ela é muito... A gente consegue perceber muito ela, mas as outras também, elas não perdem, digamos, em nada no quesito de diminuição da mulher. A gente não vê muitas vezes, como disse a Fernanda, muitas vezes nem os hematomas, enfim, da mulher que sofre violência física a gente consegue ver. Mas elas existem e elas não são menos importantes e também elas não podem ser ignoradas por nós, porque não deixam de ser um tipo de violência e uma agressão às mulheres. Sara, tem aqui a Sandra Delazzi, nossa amiga coach. Ela está mandando um oi para nós. Quanta honra, né, de ter ela aqui. Que também é uma mulher. Obrigada pela sua presença junto conosco. Seja bem-vinda. É uma mulher incrível. Então, todas essas mulheres e os homens que estão assistindo, né, nós ficamos muito honradas. Uma questão que tu falou ali, que eu acho que é bem importante, quando fala da violência sexual que tu colocou ali, antes dos dados, e agora tu colocou que vem na Maria da Penha também, né? É violência, sim. Mesmo você sendo casada, estando com um companheiro, né? Convivendo junto, você não pode ser obrigada a fazer algo que você não quer. Porque às vezes, depois de uma agressão, ainda como se fosse um objeto, a mulher é tomada e obrigada a fazer coisas que ela não quer. Então, e ela fica com vergonha, com pudor de estar falando isso. Mas é um abuso, sim, é uma violência, sim. O seu corpo é seu corpo, né? Se você diz não, eu não quero, eu não quero. Você não pode ser obrigada, né? E muitas vezes são com estrangulamento, são umas coisas assim que acontecem e que agride o emocional. E às vezes essa agressão sexual ainda vem trazendo outras coisas para fazer a pessoa se sentir pior ainda. Então, às vezes, eles usam isso para machucar mais a pessoa. Aí você pensa, mas se eu sou casada, então não é uma violência. É uma violência. Te privar da companhia dos teus familiares, dos teus filhos,
da alimentação é uma violência, né? Então, tenha coragem de buscar ajuda, né? Hoje tem a questão da máscara roxa, né, Sara? Aquele X na mão. Então, está havendo um movimento de mulheres de todas as classes, de todas as formas. E não é um movimento feminista, é um movimento de amor, de olhar para quem necessita. Então, nada contra o movimento feminista, nada. É um movimento de amorosidade, eu respeito todas as bandeiras, né? Mas o que eu quero dizer assim, que esse movimento da mulher é de proteção. Então, pode ser essa mulher, pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, pode ser sua filha, pode ser sua prima, pode ser sua amiga, né? É um ser humano. Então, o agressor, ele é uma pessoa que também é doente, mas você não é um saco de pancada do agressor, você não é um tratamento do agressor. Ele precisa de tratamento, sim, mas não é você aceitando isso, porque a mulher tem aquela coisa de proteção, de amorosidade, e pensa, vou dar mais uma chance, mas a chance que ela está dando não reconstitui o caráter, o psicológico, o emocional do agressor. Existem tratamentos específicos, né? Então, você não está colaborando ficando no medo. Você vai estar fazendo um favor para você, para sua família, o movimento de buscar ajuda. Toda cidade vai ter algum lugar, vai ter alguém. Se você não consegue nada, fale com o seu bispo, com o seu pastor, com o rabino, não sei, com quem for. Fale com o CRA, com um amigo, com uma amiga, com um parente, mas faça um movimento, né? Até esse do X que foi feito, que eu achei bem bacana, se tu não consegue falar, se tu tá numa situação que tu não consegue sair de casa, ele te levou naquele momento, te deixou sair, que é aquela questão do controle, né, pra gente não poder falar. Então, esse já é um gesto de pedir socorro, porque pedir socorro não é sinal de fraqueza, não é vergonha nenhuma, é o movimento de pedir ajuda. E nós estamos aqui, como vem essa lei da Maria da Penha, onde as pessoas dizem, não adianta nada, isso não faz nada, isso é para tentar enfraquecer a lei. A lei existe para ser cumprida. Uma vez, nós mulheres nem trabalhava, né, Sara? Era só em casa. E hoje nós estamos trabalhando num ato de amor. Não é que a gente não gosta de estar em casa, não gosta de estar no lar, a gente gosta. Mas a gente é uma contribuição estando nesse movimento. A gente buscou o direito para buscar a justiça. E a justiça com amorosidade. Não é contra ninguém, mas é buscando a lei, a justiça, né, Sara? Muito bem, isso mesmo. E também, como tu falou, tem muitas pessoas, né, que não têm muita noção de como que funciona o mecanismo da lei, né? Elas falam da Lei Maria da Penha que não tem muita efetividade. Mas se nós pararmos para pensar, antes de 2006, de não ter a Lei Maria da Penha, a competência de julgar crimes de violência doméstica era do Juizado Especial Criminal, o GCRIM. E as penas desse juizado, elas não são superiores a 2 anos. E muitas vezes essa pena ela era substituída ou por pagamento de multa, ou por prestação de serviço à comunidade, ou por cestas básicas. Então era uma pena muito branda. E foi um avanço muito grande que o legislador teve, né, em resposta a essas violências, enfim, o agravamento dessa situação da violência contra a mulher com a Lei Maria da Penha. Ainda há muito que se fazer, sim, só que nós estamos já avançando nesse sentido. Em 2015, nós também tivemos a elaboração da legislação do feminicídio, em que colocou o feminicídio no rol de crimes hediondos, em que ele é julgado por um tribunal de júri. Enquanto um homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos,
O feminicídio é de 12 a 30 anos. Então, a penalidade dele é mais severa. E, na época, houve bastante controvérsias por uma parte conservadora por não entender muito o viés do feminicídio. Porque o que acontece? O feminicídio ocorre quando há violência doméstica ou a discriminação pelo fato do gênero de ser mulher, por essas duas hipóteses. Então, por exemplo, se um desconhecido matar uma mulher ou ocorrer um latrocínio, um roubo seguido de morte, não há feminicídio, por mais que tenha vítima mulher. O feminicídio se enquadra na violência doméstica, né, nessa questão de violência doméstica ou na discriminação pelo gênero feminino. Então, aí a pena é mais severa, de 12 a 30 anos, e será julgado por um tribunal de júri ou chamado júri popular, que é um julgamento também, né, mais severo. Então, nós estamos nesse caminho. E hoje aqui o nosso intuito, desde o começo dessa live, é incentivar mais e mais mulheres na divulgação e na denúncia de casos de violência doméstica. É dizer para essas mulheres que elas não estão sozinhas. Aqui em Erechim tem esse órgão, a AMT, Ação da Mulher Trabalhista, que tem esse olhar para a mulher, né? Esse olhar diferente para a mulher, esse acolhimento, além das nossas instituições que a gente já citou aqui, o Ministério Público, as delegacias especializadas das mulheres, as defensorias públicas, os CRAS, os CREAS, enfim, toda essa equipe, os assistentes sociais, atendimentos psicológicos, e todo esse aparato é necessário para que essa mulher ela se sinta conectada e ela se sinta que ela não está isolada, ela não está sozinha, que tem pessoas que a apoiam, que a entendem, que a compreendem e que, como tu bem falaste ali, né, Fernanda, ninguém está livre, né, de ter conhecidas. Eu pelo menos tive, né, uma mulher que trabalhava lá, que era a nossa empregada, que sofria violência doméstica. Então é muito triste você acompanhar, porque muitas vezes a gente vê falar algo que está distante da gente é uma coisa, mas quando você vê uma pessoa próxima passando, ou quando as pessoas vêm, nos procuram, e você vê com aquele olhar, né, aquele olhar diferente, quando você suspende os seus preconceitos, os seus julgamentos, e você olha a outra pessoa como ser humano, e você ajuda e orienta, isso é muito gratificante. E mais gratificante ainda é você ver depois essas mulheres dando a volta por cima, né? Retomando as suas vidas, conseguindo ter a sua dignidade de volta, porque querendo ou não a dignidade delas é roubada, né? Elas se sentem envergonhadas, elas se sentem culpadas muitas vezes por algo que não é culpa delas, né? Que muitas vezes é, como você falou, é algo com o agressor, com o histórico de vida dele, e acaba desencadeando e acaba, né, sobrando ali, né, ele colocando, despejando aquela agressividade dele na parte mais fraca, né, para ele no momento, na visão dele, que é aquela mulher, aquela companheira que ele tem junto, né, que em vez de ele ter uma aliada, né, uma companheira, uma pessoa para estar junto com ele lado a lado, ele em dado momento, né, por certas situações que não são justificáveis, como eu já coloquei, ele acaba agredindo essa mulher. E aí essa agressão vai desde na limitação do trabalho, né? Que aí o agressor diz, isso tu pode fazer, isso tu não pode fazer. Quando ele vê que tu tá tendo um crescimento, tu tá indo, ele vem e tenta te puxar. Então a gente precisa ficar de olho nisso. E tem uma agressão, que eu acho que pode ser um tema para uma próxima vez, que ela leva mais para o emocional, quando o agressor ele fica sondando, ele é que nem fosse um caçador, ele visualiza e pega uma pessoa que ele percebe o ponto frágil dela, ele domina ela emocionalmente, ele faz com que essa pessoa se apaixone por ele, porque eles são uns Dom Juan quando querem,
E aí ele faz aquela chantagem, tipo assim, eu te agredi e tal, mas se tu falar para alguém, eu vou deixar de você. E aí a pessoa pensa que aquilo é amor, né? E na realidade aquilo não é amor. Porque quem ama não bate. Quem ama respeita. Quem ama não humilha. Quem ama quer ver a pessoa bem. Então, relacionamento doentio é uma coisa, onde não é porque você não seja digna, mas é porque a sua mente foi infectada por aquele vírusinho, né? Onde tem o medo, porque o medo ele se infiltra na pessoa, sabe? De uma forma que a pessoa não consegue sair. E aí tu começa a olhar aquilo como uma coisa grande e você pequena. Quando você vai buscando ajuda, você vai vendo que você consegue olhar aqui em cima e que você tem um apoio. Então, se você está sofrendo essa violência de uma pessoa que você acha que não consegue viver sem essa pessoa, que você diz, pelo menos eu estou com ele, eu amo ele. Olhe para isso e busque ajuda. Quem ama não humilha. Quem ama não destrói a sua autoimagem, não destrói a sua capacidade, não te bota lá embaixo na sala do sapato. Então, observe isso, veja isso. Você não está tendo clareza? Converse com alguém, busque ajuda. Não é feio, não é errado. Não foi você que... mas eu estou num casamento, eu sou cristã, eu casei para a vida inteira, e aí eu não posso. Aí você fica lá, Sara, eu tenho a minha Bíblia aqui comigo, às vezes eu fico, Sara, olhando, lendo, me conectando, né? E pedindo para Deus me trazer respostas, né? Enquanto está na Bíblia, outra pessoa pode estar em outra coisa. É a minha forma de ser, até manda, certo? Mas Deus não fez você para apanhar, para sofrer. Não foi isso, né? Você é feito de um algo maior, de um algo divino. E quando a pessoa se perde, que é o agressor, ele precisa achar o caminho dele. Não é você que vai levar ele para o caminho. Ele precisa, mas você precisa se cuidar. Porque é que nem quando tu tá num avião, cara. Não adianta eu pegar uma máscara e colocar no outro. E eu não vou conseguir. Então eu preciso cuidar de mim, para poder cuidar da minha família, né? Para que meus filhos tenham um pai que eles possam respeitar, mesmo que não esteja mais comigo, mas que aquela pessoa vá buscar ajuda. Não sou eu a ajuda dele, né? E eu não sou o saco de pancada. Então eu acho que é uma coisa que nós respeitamos a religião de todo mundo, o propósito de todo mundo, mas a gente precisa ter fé em alguma coisa, né? Seja qual for a religião de vocês. Busque essa conexão, busque esse amor, porque a gente vem de algo divino. O nosso corpo é um santuário, ele é sagrado, ninguém pode tocar se a gente não permitir. Ninguém pode bater em você, nem física ou psicologicamente. Vocês são mulheres lindas e maravilhosas. Ninguém pode dizer que você não é certa, que você não é bonita, que você não presta, que você não dá nada. Isso é a visão do outro, que é doente, que tenta colocar isso na sua cabeça. Busque ajuda. Seja em Caxias, seja em Erechim, seja em qualquer parte do mundo. Você pode entrar em contato com a Sara, mandar mensagem, pode mandar para mim. E nós, dentro da nossa possibilidade, vamos estar indicando algo para você fazer. Mas movimentos, você pode. Com certeza. Eu vou deixar aqui o número também, que vocês podem entrar em contato, se vocês saberem de alguém que está sofrendo, né, violência doméstica, é o ligue180.mdh.gov.br e disque100.mdh.gov.br. Vocês podem enviar áudio, enviar foto, enviar vídeo através do aplicativo. E como eu falei no começo dessa live, você pode estar salvando uma vida. E a gente sabe, né, que essa situação, ela é uma situação bem delicada, mas ela tem que ser debatida. Porque quanto mais a gente trazer a compreensão e a consciência,
mais nós vamos estar apoiando essas mulheres e dizendo para elas, né, que elas têm um olhar, que elas têm alguém olhando por elas e que elas não estão sozinhas. Por mais que esse agressor queira fazer essa mulher pensar que ela está sozinha, que ela está isolada, não. E uma dica que eu deixo, se vocês saberem de alguém que está passando violência doméstica, enfim, é que essa mulher não perca o contato. Que ela tenha contato com alguma pessoa, por e-mail, por WhatsApp, ou através de um familiar, na medida do possível, para evitar que algo pior aconteça, né? Que ela não fique completamente isolada. Então, eu deixo os canais de atendimento, né? Que eu disse que tem, eu ligo 180, o 190 também pode ser acionado. E vamos divulgar essa causa, que não é só minha, não é só da Fernanda, mas é de todos nós, de toda a sociedade. Como a Fernanda falou, o governo está se mobilizando, né, através de atendimentos domiciliares, através de atendimentos eletrônicos, através da máscara roxa, daquela marquinha do batom, através de fake news, de curso de maquiagem, onde tem um botão lá que a mulher pode clicar e está procurando socorro, procurando ajuda. Então, todo mundo, né, a sociedade civil, o Estado, a AMT como órgão que é, está mobilizado para enfrentar juntamente com essas mulheres esse momento de pandemia, esse momento de isolamento. E é como uma hashtag que nós temos na página, né, na página Sara Morandi. Sozinhas, isoladas sim, sozinhas não. Então saibam que vocês não estão sozinhas, vocês podem contar conosco, tanto com orientação jurídica, quanto com algum encaminhamento que vocês achem necessário, e também como ser humano, né? Porque nós estamos aqui para nos ajudar. Eu sempre digo, eu tenho uma filha, vai fazer 5 aninhos, ela é uma mulher, é uma menina, vai ser uma mulher, e que futuro que eu vou deixar para minha filha? Que futuro que eu vou deixar para ela daqui 10 anos, daqui 20 anos, em que ela vai ter um companheiro, em que ela vai ter a família dela? Eu às vezes fico pensando qual será o ambiente, né, que ela vai, de convívio que ela vai ter. E isso tudo tem que ser pensado e construído por mim e por você, né? Porque a gente tem que pensar no agora e no presente e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para construirmos uma sociedade melhor, uma cidade melhor para nós viver, e com certeza também, né, apoiando essa causa que é tão nobre, essa causa que é tão nobre dessas mulheres que muitas vezes, né, como eu falei, são invisíveis para uma parte da sociedade. Mas hoje nós estamos aqui para dizer que elas não estão sozinhas, e se você sabe de alguém que está passando por essa situação, compartilhe essa live com essa pessoa, tente ajudar ela da melhor maneira possível, e com certeza, né, a nossa retribuição, né, tudo que a gente faz de bom vai retornar para nós de alguma maneira. Eu agradeço, Fernanda, a você, já estamos chegando no final da nossa live, passou muito rápido. Um relato aqui da Sandra, que eu acho bem importante, que a Sandra colocou, assim, ó, muitas vezes as mulheres não procuram ajuda pensando que vai mudar, que o agressor vai mudar. Ou porque é o pai dos seus filhos e você não pode estar colocando na cadeia ou registrando ocorrência. Ou acha que é tudo temporário e entra num ciclo vicioso. Esse dizer dela retrata muito o que vem pra gente, né, Sara? Essa questão. Então, assim, ó, isso é uma mentira. Né? Isso é uma mentira. Então, façam um movimento. E eu só quero trazer mais uma coisa, que a gente já está esgotando o tempo, que nós, mulheres, somos as mães dos homens. Então, como seria nós, como mães, como tias, como madrinhas, né? Enfim, começar a mostrar e a falar de uma forma diferente.
mostrando com mais dignidade, com mais respeito e com mais amorosidade. Juntas, nós somos mais fortes, nós podemos construir uma realidade diferente. Gratidão, Sara, por ter me convidado para estar participando dessa live, foi uma honra. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, por ter participado conosco, aceito o meu convite, né, de participar juntamente comigo dessa live, e com certeza contribuiu com muitas pessoas. Obrigada a todos, né, que estão nos acompanhando até agora, os que passaram por aqui. Aqui fica o meu abraço. Um beijo a vocês, gratidão, fiquem com Deus e até as próximas lives.